Na carta de Tiago, capítulo de número 5, versículo 1 ao versículo de número 6. O apóstolo Tiago traz aqui nesses 6 versículos uma palavra de condenação aos ricos que de fato estavam fazendo mau uso de sua riqueza, estavam usando da riqueza para oprimir as pessoas. E ele vai dar uma palavra condenatória. Pelo que está escrito, não dá para nós percebermos se esses ricos eram cristãos ou não, mas é fato que ele trouxe uma condenação. E aí vem a pergunta: é pecado ser rico? É pecado possuir as coisas? Como devemos possuir ou ter alguma coisa? O apóstolo, ele inicia assim: olhai, pois, agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Ele inicia a sua fala pedindo para que os ricos olhem para o futuro, mesmo estando no presente, onde eles estão oprimindo e estão fazendo um mau uso daquilo que eles possuem, mas estão na bonança. Mas o apóstolo pede a cada um deles que lance o seu olhar para o futuro. Olhe aí e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas, o versículo de número 2, as vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas da traça. Versículo de número 3, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujam, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. Preste bem atenção. Vocês já ouviram falar que ouro enferruja? Nem ouro nem prata enferruja. Por isso que aqui ele está falando de recompensas sobrenaturais, recompensas após a morte, porque o ouro não enferruja, e nem a prata, até onde eu sei. Então por que ele está dizendo que a ferrugem consumiu o ouro e a prata? Porque ele está trazendo aqui a mente dessas pessoas que estão lhe ouvindo, esses ricos que estão oprimindo e fazendo mau uso da sua riqueza, que centraram o seu pensamento na terra. Lembra que Jesus disse assim: olha, ajuntai tesouro no céu, onde nem o ladrão mina, nem a traça corrói. Aqui ele está dizendo ao contrário. Por quê? Porque as pessoas aqui estão fazendo o contrário. As pessoas estão depositando aquilo que elas acham mais imponente, que o ouro era o metal mais precioso da época. Por isso que o apóstolo João, ao falar sobre o ouro, ele diz assim, que nós pisaremos em ruas de ouro. Isso não quer dizer especificamente que lá no céu haverá ruas de ouro. Pode ser que esteja assim, mas o que ele está comparando aqui é que o metal mais precioso aqui na terra é insignificante no céu. Quem é que pisa ouro? Onde já se viu uma cidade com as ruas todas de ouro? Ele está dizendo assim: olha, o que vocês têm por maior estima aqui na terra, lá no céu é insignificante. O apóstolo Paulo disse isso em outras palavras. Ele disse assim: olha, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que não subiu ao coração, é isso que o Senhor tem reservado para nós. Porque as provações que passamos aqui,
não há de se comparar com aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Naquela época o povo explorava muito as pessoas em busca dos metais preciosos, que no caso é aqui o ouro e a prata, e com isso explorava as pessoas, faziam delas escravos, subjugava essas pessoas, e o que eles tinham de maior valor na mente deles eram esses metais, a prata, o ouro e a prata. Aí ele está chamando a atenção dos ricos: olha para cá, preste atenção aqui, eu estou vendo vocês lá no futuro, e vocês precisam enxergar a vossa miséria, porque vocês estão pensando só nas coisas daqui, vocês estão sendo homens miseráveis, estão apenas olhando o presente, estão à procura de ouro e de prata, mas não se esqueça, tudo isso ficará aqui. O que se leva para a eternidade é os meios em que você conquistou as coisas. Como é que você conseguiu o seu emprego? Como é que você conseguiu a sua empresa? E como é que você a administra? O Senhor se preocupa com todas as áreas da nossa vida. Ele está preocupado até como é que administramos a nossa empresa. Se estamos oprimindo os funcionários, ou se estamos fazendo a coisa como deve ser feita. E parece que um empresário, que um rico, ele não tem que dar satisfação a ninguém, ele faz o que ele bem entender. Mas o apóstolo está chamando a atenção aqui: ei, o seu ouro vai enferrujar, a sua prata vai enferrujar. Você precisa contemplar o que você está fazendo agora, para que você tenha um vislumbre de tudo aquilo que acontecerá contigo no futuro, se não mudares de opinião ou de atitude. E ele vai e diz aqui no versículo de número 3 ainda: o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. Os últimos dias aqui é o período escatológico de sofrimento, e fala aqui de tudo aquilo que as pessoas passarão, porque elas sofrerão tormentos terríveis, tanto aqui na terra como no inferno, porque o apóstolo ele tinha o pensamento que Jesus viria naqueles dias, que Jesus arrebataria a igreja naqueles dias. Então por isso ele contempla profeticamente o estado de miséria de cada uma dessas pessoas que estava fazendo mau uso das suas riquezas. O versículo de número 4: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ele está falando da opressão dos ricos, que em busca das suas riquezas diminuíram os salários dos funcionários, e assim esses funcionários estavam sendo oprimidos, para que ganhasse riquezas aos seus patrões. E ele aqui está dando essa palavra exatamente para essas pessoas: olha, não se engane, o clamor daqueles que vocês diminuíram o salário deles, que vocês oprimiram, que vocês castigaram, o clamor deles chegou aos ouvidos de Deus. O Senhor ouviu o clamor deles. Essa passagem parece muito com a morte de Abel, quando ele chega para Caim e disse assim: olha, o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E também retrata Apocalipse capítulo 5, que diz que havia almas debaixo do altar clamando ao Senhor: até quando? Até quando? E aqui ele vai falar sobre os últimos dias, e vai falar do clamor desses funcionários, que eles não estavam recebendo o salário devidamente como era para ser. E Deus, segundo as palavras de Tiago, trará juízes, ou juízos,
a estes patrões que estão aqui agindo contrário à vontade do Senhor. O versículo de número 5 diz assim: deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitaste, e cefastes o vosso coração, como num dia de matança. Condenaste e mataste o justo, ele não vos restituiu. Ele traz a lembrança aqui o mesmo episódio do rico, fazendo um contraste com a vida do Lázaro. O rico viveu a vida regaladamente, sem se preocupar com a eternidade. E aqui ele traz uma fala nesse sentido. Deliciosamente esses ricos viveram sobre a terra. Então aqui ele já está dando uma visão profética dos ricos, porque ele está tendo uma visão profética já não mais na terra, que ele está falando que esses ricos viveram na terra, e viveram a vida deles regaladamente, deliciosamente, oprimindo as pessoas, matando, fazendo juízos injustos. E ele continua dizendo aqui, olha: deleitaste o vosso coração como num dia de matança. O coração desses ricos estavam sossegados em suas maldades, não vendo o futuro. Mas aqui o Tiago, ele tem uma visão do futuro, e ele consegue ver o resultado de cada uma dessas pessoas que estavam oprimindo o seu semelhante. E ele diz aqui: condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. O Senhor não resistirá ao soberbo. O Senhor não vai resistir, ou não resistiu, esses ricos aqui que o Tiago está vendo, tendo uma visão profética. Então, o que é que nós tiramos de aprendizado para nós nessa palavra? Não há nenhum pecado em termos das coisas, não há nenhum pecado em termos uma empresa, mas nós precisamos saber como é que devemos tratar as pessoas. Se você tem uma auxiliar doméstica, que antes o pessoal chamava de empregada doméstica, né? Você tem um auxiliar de serviços gerais, tenha o maior cuidado como trata as pessoas. Elas são dignas do seu apreço, do seu cuidado. E essas pessoas aqui, o Tiago está ensinando para os irmãos que estão ouvindo: olha, não se engane, Deus trará juízo a todos. Às vezes o rapaz tem uma empresa enorme e carrega o título de crente, não tem nenhum problema ele ser um grande empresário, mas Deus também se preocupa como você gere os seus negócios. Tem muitas pessoas que acham que ele é crente aqui dentro da igreja, e quando ele vai lá para o comércio dele, ele está agindo como um empresário, e esquece que ele continua sendo um servo, e o Senhor se preocupa com isso, e é isso aqui que ele está falando. Então não há nenhum pecado em termos bens materiais, mas o Senhor pede que nos preocupamos com que maneira estamos administrando aquilo que Ele colocou em nossas mãos. O clamor dessas pessoas aqui que foram oprimidas, desses funcionários, chegou aos ouvidos de Deus, e Deus não resistiu. Por isso o Senhor trouxe condenação a esses ricos que estavam fazendo mau uso da sua riqueza. Amém? Tiramos para nós um grande exemplo. Certamente o Senhor nos fará prosperar, e quando estivermos lá onde Deus vai nos colocar, lembremos sempre: nós já estivemos em outra posição. É isso que nós precisamos fazer.